Já que estamos um pouquinho, vou pôr para gravar. Então, vamos lá na página 62, correção da hora de estudo. Na número 1 diz assim: sendo a intensidade sonora mínima audível de 10 na menos 12 watts por metro quadrado, qual o nível sonoro em decibéis de um som cuja intensidade é de 10 na menos 8? Então, ele dá a intensidade de um som e a intensidade mínima audível. E ele quer saber o nível sonoro. Então, o que é nível sonoro? Para nós, nível sonoro dentro da física é aquele beta, aquela letra grega, né? Então, vamos lá. Hora de estudo. A hora de estudo, geralmente, tem umas questões que aplicam um pouquinho de cada parte que a gente aprendeu da unidade. E no meio disso temos as questões teóricas e as questões de cálculo. Essa primeira é uma questão de cálculo e não é de vestibular, por incrível que pareça. Porque a maioria da hora de estudo ou é Enem ou é vestibular, tá? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de nível sonoro? É aquela fórmula que tem o log. Então, aqui, nessas intensidades, quando a gente tem só I, é a intensidade do som. E I0 é a intensidade mínima audível. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar log de 10 na menos 8 dividido por log de 10 na menos 2. Esse log, ele sempre tem uma base aqui na perninha dele, um númerozinho pequenininho. Quando não aparece, porque isso aqui é o número todo que vai ficar aqui do lado dele. Quando não aparece, quer dizer que é o logaritmo de base 10, tá? Só relembrando algumas coisinhas da matemática. Então, vamos se preocupar com isso aqui primeiro. O log a gente repete. Bases iguais, sendo divididas por expoentes diferentes. A gente faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar menos 8 menos o expoente de baixo. Então, vai ficar log de menos 8 mais 12, e fica log de 10 na 4. Se vocês forem olhar lá na parte que a gente viu nível sonoro, a gente sabe que isso aqui é igual a 4 Bs, que é a mesma coisa que 40 decibéis. 1 decibel é log na 10, tá? Ou seja, isso aqui sempre vai ser 10 decibéis. Daí, conforme aumenta o expoente, vai aumentando o númerozinho de decibéis, certo? Então, a resposta da número 1 é 40 decibéis. A número 2 já trata de um gráfico, questão de vestibular. Então, vamos ler o enunciado. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, 1 e 2, têm suas amplitudes representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. Então, ali nós temos duas ondas diferentes. Essas ondas são emitidas por instrumentos diferentes, já está dizendo no enunciado.
Então, Ô, Pro, Oi. tu vai corrigir todas delas? Até a 19? E se der tempo, sim. Ah, tá. É que eu precisava da 17. Tá, então vou fazer assim. Me pediram a 4, né? Era 4? Aham, isso. A 4 e a 17. Então, eu vou corrigir a número 2, que é de gráfico, e eu gosto que vocês interpretem gráfico. E daí eu parto para 4 e para 17. E daí a gente corrige todas que forem surgindo de dúvida também. Tá. Ali na número 2, ele já disse no enunciado que eram instrumentos distintos. E qual propriedade que permite distinguir o som dos dois instrumentos é? Então, olhando ali, nós temos o que está de igual nesses gráficos. No número 2 é análise de gráfico, tá? Eu acho super importante vocês saberem analisar um gráfico, não só para física, para qualquer matéria. Porque qualquer matéria que tiver gráfico, principalmente no Enem, provavelmente a resposta já está ali para vocês. Então, é muito importante saber interpretar, tá? Então, o que a gente tem ali? A gente tem um mesmo tempo, né? A onda ocorre no intervalo de tempo. Então, o período é igual. Elas começam e terminam no mesmo espaço em X. E a amplitude delas é igual. Elas sobem o topo delas e o mínimo dela, a crista e o vale, também é igual. Então, a amplitude também é igual. Isso aqui eu estou analisando o gráfico, tá? Se eu sei que o período e a amplitude são iguais, o que eu vou ter igual também por fórmula? Se a gente olhar a fórmula de frequência, é 1 sobre período, ou seja, é o inverso de período. Ou seja, a frequência também vai ser igual para as duas ondas. Os instrumentos musicais, os dois estão acontecendo no mesmo ambiente, mesmo meio. Se é o mesmo meio e a frequência é igual, eles se propagam no mesmo meio e a frequência é igual. Então, o que mais vai ser igual? A velocidade. Se isso tudo é igual, inclusive a velocidade, o comprimento de onda também é igual. Então, a gente percebe que elas têm todas as medidas iguais. O que mudou lá foi apenas o formato da onda. Só o formato que está diferente, se vocês observarem. Então, o que vai ser diferente desses instrumentos? Se vocês olharem os conceitos lá de cada item que a gente tem ali, das propriedades, vai ser o timbre. É o único que eu não mencionei aqui que era igual. Tá, pessoal? Então, não lembra o conceito, vai pela análise do gráfico. Pela análise do gráfico, a gente vê que tudo é igual, menos a letra C, o timbre. Então, a resposta certa é a letra C, tá? A número 4, né? Era a próxima que vocês tinham pedido, para tirar dúvida. A número 4 é de continha, então vamos lá. Vamos corrigir primeiro as que estão com dúvida, então.
A número 3 é teórica, foi tranquila, eu imagino, né? A lista, Aham. porque Qual que é a resposta, prof? é a letra C, porque Ah, tá bom. é exatamente os conceitos, né? Aham, é só pra corrigir mesmo. Então tá, número 3, letra C. É os conceitos de timbre, amplitude e frequência ali, Aham. tá? A número 4 é uma questão da Federal do Paraná. Quando uma pessoa fala, o que de fato ouvimos é o som resultante da superposição de vários sons de frequências diferentes. Porém, a frequência do som percebido é igual à do som menor, de menor frequência emitido. Em 1984, uma pesquisa realizada com uma população de 90 pessoas na cidade de São Paulo apresentou os seguintes valores médios para as frequências mais baixas da voz falada. 100 Hz para homens, então na número 4. Nessa pesquisa, a gente teve uma frequência para os homens de 100 Hz. Só vou já anotando os dados para facilitar, tá? 200 Hz para mulheres. E para crianças, 240 Hz. Segundo a teoria ondulatória, a intensidade de uma onda mecânica se propagando num meio elástico é diretamente proporcional ao quadrado de sua frequência para uma mesma amplitude. Então, razão, ele fala de divisão, tá? Portanto, a razão, intensidade da voz feminina dividido pela intensidade da voz masculina é... Então, ele deu a frequência e a gente precisa de intensidade. Se vocês pegarem aí a formulazinha, nós vamos ter que intensidade é igual a K vezes frequência ao quadrado. Esse K aqui é uma constante, vezes a frequência ao quadrado. No próprio enunciado nos diz isso. Então, ele quer a relação entre a frequência dos homens e das mulheres. Então, basta a gente fazer aqui. O K vai ser igual para ambos. Em cima, nós vamos ter a frequência masculina, que é 200 Hz, ao quadrado. E embaixo, nós vamos ter a frequência feminina ao quadrado. Opa, contrário, né? Masculina. É feminina e masculina. E eu usei homens e mulheres, então eu vou trocar aqui para não me confundir. Feminina e masculina. 100 ao quadrado. Então, aqui, tudo só tem multiplicação e divisão. Então, tudo que tem igual em cima, eu posso cortar o que tem embaixo. Então, eu corto o meu K. 200 ao quadrado fica 4. 2 zeros ao quadrado ficam 4 zeros. 1 ao quadrado fica 1. 4 zeros. Quantidade de zeros que tem em cima é igual à quantidade de zeros que eu tenho embaixo. 4 dividido por 1 é 4. Então, a resposta certa é a letra. Qual letra que é a letra A?
tá? Essa é só a aplicação de fórmula. Na verdade, é mais conceitual essa, só dividir. A número 5, a gente até falou sobre isso nos slides, eu não sei se vocês chegaram a se atentar a esse detalhe, do pelotão atravessando uma ponte, até que eu botei para vocês que é proibido marchar em ponte, por causa do efeito da ressonância, pessoal. Tem até um vídeo que eu pedi para vocês assistirem, lá quando a gente começou a estudar acústica, quando a gente viu ressonância, da ponte de Tacoma, que ela entrou em ressonância por causa do vento. Lá foi um problema de cálculo da estrutura, porque não era um vento muito diferente do ambiente que está, do local, e a frequência da ponte ficou na mesma frequência do vento. E ela entrou em ressonância e rompeu. Ressonância, ela ficou balançando e rompeu. Então, se um pelotão marcha numa ponte, ele pode atingir a mesma frequência da ponte e romper, tá? Entra em ressonância. Então, isso é. Ó, a marcha ritmada apresenta determinada frequência. Se essa frequência coincidir com a natural da ponte, ela pode ruir por entrar em ressonância. Então, cada objeto, cada coisinha, cada estrutura tem uma frequência natural. E se uma onda emitida por outro objeto atingir a mesma frequência natural dele, entra em ressonância, tá? Balança e até romper. Isso, para quem não lembra, está lá nos nossos slides. Eu vou indo corrigindo todas, tá, pessoal? A número 6 fala de velocidade. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar seus ecos. Velocidade do fenômeno eco, permitindo com isso a localização de objetos sob a água. Sabendo-se que o sonar de um submarino recebe as ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão. Então, se é 6 segundos após a emissão, vai em 3 e volta em 3. Do submarino até o casco de um navio. E que a velocidade de propagação do som na água do mar é de 1.520 metros por segundo. Determine a distância entre o submarino e o navio. As velocidades do submarino e do navio são desprezíveis se comparadas com a velocidade do som. Então, aqui ele nos deu velocidade e o tempo total de ida e volta, que é 6 segundos. Para eu saber a distância do submarino até o casco do navio, eu tenho que usar o tempo de 3 segundos. Qual que é a fórmula de velocidade? A própria unidade de medida nos diz metros por segundo. O que é metros? Distância. Delta X ou delta S a gente usa na física. Dividido pelo delta T, que é o tempo. Tempo em segundos. Então, isso é velocidade. Então, vai ficar 1.520, que é a nossa velocidade, é igual à distância que a gente quer, dividido por 3. O 3 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. A distância vai dar 3 vezes 1.520,
4.560. O quê? Metros. Porque a velocidade está em metros por segundo. Metros por segundo. Dentro da física e da matemática e de qualquer coisa que use unidade de medida, a própria unidade de medida nos dá a fórmula, tá? Então, essa seria a letra C. C. Isso. A número 7 é mais uma de conceitos, né? Aham. Então, ali todas estão corretas. A número 8 é a letra E, então, tá, pessoal? É só conceitual, não tem muito o que fazer, só ler e interpretar. Quem não lembra tem que voltar nas questões da apostila e ler os conceitos novamente. A número 8. Um ouvinte, ao aproximar-se de uma fonte sonora em repouso, perceberá da onda sonora. Isso a gente viu lá naquela parte dos desenhos de aproximando e afastando. Se vocês voltarem lá, a gente até tinha que mudar na fórmula para mais e para menos. Então, no primeiro espaço, seria frequência ou comprimento de onda? Frequência. Frequência, ótimo. Então, sempre que um observador se aproxima, a frequência percebida por ele, o que acontece? Aumenta. Aumenta. Ótimo. Letra B. Então, a 8 é letra B. A número 9 é no mesmo esquema dessa, também está falando de aproximar ou afastar de uma fonte parada. Então, sempre que um observador e fonte se afastam, a frequência diminui. Então, ali a resposta certa seria a letra B. Então, a 8 e a 9 é a letra B. A número 10 é de conto. Está lá nos seus slides sobre efeito Doppler, esse negócio de se aproximar e de se afastar. Mas eu vou fazer aqui também, tá? Então, ali nós temos... Deixa eu só apagar aqui. Nós temos um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora. Velocidade do automóvel, 72 km por hora. Se aproxima de um pedestre parado. A frequência do som, então a velocidade do pedestre, é 0. A frequência do som emitido pela buzina é de 720 Hz. Se é da buzina, é do automóvel. Então, quem que vai ser a fonte aqui? O nosso automóvel. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, a frequência do som que o pedestre vai ouvir será de... Então, a gente tem a fórmula que a frequência percebida, né, pelo pedestre, frequência aparente, vai ser igual à frequência da fonte vezes a velocidade do som no ar, nesse caso é no ar, Vs,
mais ou menos a velocidade de quem vai ouvir, dividido pela frequência do som, nesse caso no ar, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, aqui no V0 é a velocidade do pedestre, que é de quem vai ouvir, e aqui é a velocidade da fonte, que é da buzina do automóvel. Essa frequência, então, vai ser a que o pedestre vai ouvir, e essa é a frequência da fonte, que é a frequência do automóvel, certo? Então, aqui, o que a gente observa? Que a frequência da fonte, a velocidade da fonte, aliás, do automóvel, está em quilômetros por hora. Para transformar para metros por segundo, nós temos que dividir por 3,6, que dá Que dá 20. 20 metros por segundo. Ótimo. Então, a frequência que o pedestre vai ouvir vai ser 720 vezes 340, que é a velocidade do som. Aqui em cima, então, vai ter que ser mais, certo? Porque ali no enunciado ele diz que se aproxima. Então, se ele se aproxima, VS mais V0, e o outro é VS menos VF, certo? Isso eu passei para vocês até um esqueminha lá no slide de como saber se é mais ou se é menos. Aqui é por estar parado e aqui por se aproximar. Então, vamos lá. 720 vezes. O zero não influencia em nada. 340 menos 20, 320. Corta, corta. A frequência vai ser de 720 vezes 1,0625. A frequência vai dar 765. Então, essa seria uma questão de efeito Doppler, ok? Pessoal, vai acabar o tempo da nossa reunião, então eu vou passar para 17, que foram a que me solicitaram, certo? Nas outras, ficou alguma dúvida? Para vocês conferirem depois, qualquer coisa, a gente faz outra reunião para tirar dúvida. A 11 é letra D de dado. A 12 também, letra D de dado. A 13, letra B. A 14, letra C. A 15, letra C. A 16 dá 42 newtons aproximadamente. E a 17 foi uma das que me foram solicitadas. Fisicamente, um violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas, é tensionadas pela força correta. Emitem um som cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda, também conhecido como som fundamental. Então, sempre o primeiro harmônico é o som fundamental, tá? Que a gente chama de 1, o primeiro harmônico. N igual a 1. Considere uma dessas cordas com densidade linear de 10 na menos 2 quilos por metro, cuja parte vibrante é de 55 centímetros de comprimento, tensionada por uma força de 144 newtons, observando os valores da frequência na tabela abaixo. Qual nota
aproximadamente essa corda emitirá, então a gente vai precisar determinar a frequência. Então, com os dados que a gente tem ali no enunciado, a gente tem velocidade, força, comprimento e precisamos determinar a frequência para olhar na tabela e descobrir qual nota. Então, número 17, nós temos que usar a seguinte fórmula. É a mesma fórmula que foi usada na 16. Então, vai ficar assim. Velocidade é igual a 144 newtons dividido por 10 na menos 2. A gente usa os dados indicados no enunciado. Ó, densidade linear 10 na menos 2 e a tensão, a força, 144 newtons. Então, velocidade vai dar raiz de... Aqui é mais fácil a gente tirar a raiz de cada um para depois fazer a divisão. A raiz corta o 2, porque a raiz quadrada aqui é como se tivesse 2, fica menos 1. Raiz de 144, 12. Esse menos 1, quando a gente passa ele para cima, a gente inverte o sinal. Então, vai ficar 12 vezes 10 na mais 1. Mais 1 não precisa aparecer. 12 vezes 10 é 120. Então, se deu 120 metros por segundo, a gente consegue calcular a frequência. Se vocês olharem que frequência para corda, vai ser velocidade sobre 2L. Muda para tubos. Tem lá nos nossos slides. Então, a frequência vai ser a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento. Aqui eu fui direto na velocidade porque eu já sabia que precisava para a fórmula. Ah, mas eu não lembro, preciso calcular a frequência. O que eu não tenho aqui? Velocidade. Então, obrigatoriamente, ia ter que calcular a velocidade. 120, 2 vezes 0,55 vai dar 10. 2 vezes 5, 10, com 1,10, certo? 120 dividido por 1,10 vai dar 109 frequência Hz. Se a gente olhar lá na nossa tabela, 109 Hz é aproximadamente qual nota? Mais próxima de qual? Cordas? Lá. Lá. Letra E. Ok? A 18 também era de conta, dá 425 Hz. Também é de comprimento de onda. Se é o primeiro harmônico ali, né, é 1. Ah, não, ali é o comprimento, ela já dá que é 1, certo? Então, vai ficar o comprimento da onda 0,8. Substituindo na fórmula de velocidade, nós achamos a frequência 425 Hz. Vocês conseguiram fazer essa de tubo? Qualquer coisa eu passo depois lá no WhatsApp, que está acabando o nosso tempo. Eu tenho 1 minutinho. E a 19 também é de continha. A 19 eu tive mais dificuldade. Tivesse? Então tá. Então vamos fazer a 19, que a 19 é parecida com a 18. As duas são de tubo aberto.
Acho que dá tempo, eu tenho 1 minuto ainda. Vou fazer a 18 e a 19 as continhas, tá? A 17 ficou clara, pessoal? Sim. Ficou. Tá, ótimo. A 18, então, é de tubo aberto. Então, ali, o que foi me dado é a velocidade de 340 e o comprimento. Se vocês verem, ele é um tubo sonoro fechado, certo? As duas são de tubo fechado. Então, a gente tem a seguinte informação na 18. Quantos inteiros a gente tem ali? 2, certo? Aqui, ó, no desenho. Vai, volta e não completa. Isso é a mesma coisa que 1, 2 e meio, tá? Então, vai ficar 2 e meio. O desenho na apostila de vocês está bem mais bonito, né? Vezes o lambda